Tarde, gente. Gente, a gente vai dar continuidade ao trabalho sobre as angiospermas. A gente vai continuar o trabalho das meninas que falaram sobre a reprodução, só que agora a gente vai falar sobre a semente e os frutos das angiospermas. Nosso trabalho é eu, a Carol e o Marcelo, e vamos lá. Então, galera, agora eu vou falar um pouco sobre as sementes das angiospermas. E a principal diferença é que nas angiospermas as sementes são envoltas por frutos que garantem maior proteção e dispersão das mesmas pelo ambiente. A semente é basicamente composta por três partes, que é a casca, a reserva nutritiva e o embrião. Então, a presença do fruto tem grande importância, como eu já disse, pela proteção das sementes, né? E o que é essa semente? É um óvulo maduro contendo um embrião, que esse embrião mais para frente vai se desenvolver e formar uma nova planta. Como eu já disse, ela apresenta três componentes, que é a casca, que é conhecida também como envoltório, a reserva nutritiva e o embrião. O embrião apresenta um eixo que mais para frente vai originar folhas chamadas cotiledones e a função é transferir as reservas da semente para esse embrião. A germinação ocorre em 4 fases e ela só ocorre se o ambiente estiver propício para o seu desenvolvimento. O que pode acontecer se o ambiente não estiver propício é uma dormência nas sementes. E o que influencia isso? Água e temperatura. Por exemplo, se um fogo passar por uma área, essa semente pode entrar em estado de dormência, porque ela vai sofrer uma mudança de temperatura muito brusca. E aí pode ocorrer que ela não venha a germinar. Como eu já disse, ela é dividida em 4 fases, vou falar um pouquinho de cada uma. A primeira fase é a fase de absorção de água, que é chamada de embebição. A segunda fase é da ruptura da casca para facilitar a passagem de oxigênio. A terceira fase é a radícula, que é aquela que a planta vai começar a se desenvolver para fixar e começar a absorver nutrientes. E a quarta fase é aquela que surge o caulículo e as folhas, né? Para que mais para frente possa fazer fotossíntese e todo o processo que a gente já conhece. A gente tem uma imagem que a gente consegue perceber bem essas 4 fases da semente e ver como funciona direitinho. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação agora das sementes das angiospermas. Essa classificação se deve à presença da quantidade de cotiledôneos que a gente encontra nas angiospermas. E da onde que surge esse cotiledônio? O que é esse cotiledônio? O embrião ele vai apresentar um eixo onde vai ser desenvolvido na planta já propriamente dita, e esse eixo vai formar algumas espécies de folhas modificadas. E o cotiledônio são essas folhas modificadas. E a principal função dele é basicamente nutrir o embrião, porque ele vai fazer uma troca das reservas nutritivas da semente para o embrião, fazendo com que o embrião receba esses nutrientes. E a classificação vai ser de acordo a isso, então. Quando a angiosperma apresenta um cotiledônio, ela é chamada de monocotiledôneas. E quando ela apresenta 2 cotiledônios, elas são chamadas de dicotiledôneas ou eucotiledôneas. E qual que é a diferença desses dois tipos de angiospermas? A classificação eucotiledônea, ela é recente, ela não é tão velha assim. Antes era só essas 2 classificações que tinham. E a principal diferença é que as dicotiledôneas, elas têm muita característica primitiva. Tanto que elas ocupam somente cerca de 3% das angiospermas. Já as eucotiledôneas têm uma característica mais recente, uma característica menos primitiva que as dicotiledôneas. Então essa que é a principal diferença entre as duas. Gente, aqui a gente tem um quadro que está explicando bastante a diferença entre esses 2 tipos de angiospermas.
É um quadro bem legal, tá na página 321 da apostila 7. E tá ilustrado, então tá bem fácil da gente entender essa diferença entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Se vocês verem ali em cima das dicotiledôneas, eu coloquei dicotiledôneas, porque como eu expliquei antes, elas têm as mesmas características, só muda a primitividade das dicotiledôneas. O que muda entre as duas? Muda a semente, a raiz, o caule, a folha e a flor. A semente, né, igual eu falei antes, é em relação ao cotiledôneo. A raiz das monocotiledôneas, se a gente perceber, ela é cheia de ramificações, ela não tem meio que uma raiz principal, igual as dicotiledôneas apresentam. O caule também varia, porque o caule das monocotiledôneas apresenta feixes vasculares espalhados, meio que sem estar em ordem. Já nas dicotiledôneas apresenta mais os feixes agrupados, mais em uma ordem. A folha também vai mudar, porque nas monocotiledôneas a gente vai ter nervuras paralelas, retas, né? E nas dicotiledôneas a gente já vai ter nervulas na forma de rede, igual a gente pode observar nesse desenho. A flor é em relação à quantidade de pétalas, porque nas monocotiledôneas a gente vai ter mais ou menos 3 pétalas ou múltiplos de 3 na quantidade de pétalas. Já nas dicotiledôneas a gente vai ter de mais assim, vai ser 5 pétalas, pode ser 2 ou 4 também, e elas são chamadas de flores pentâmeras. E a flor da monocotiledônea é a flor trímeras. Então, essas são as principais diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o fruto agora. Sempre que a gente ouvir qualquer coisa relacionada à botânica e fruto, a gente tem que lembrar das angiospermas. Por quê? O fruto é uma estrutura exclusiva da angiosperma, porque quando o óvulo é fecundado, ele vai produzir hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento vai atuar na parede do ovário e fazer com que o fruto se desenvolva. E como a gente sabe, o fruto verdadeiro, ele é derivado desse desenvolvimento da parede do ovário. Então, como nas gimnospermas os estróbilos não têm o ovário, por isso que essa planta não desenvolve frutos, porque ela não tem o ovário, que é o fator principal onde o fruto vai se desenvolver. A gente tem que pensar, quando a gente fala sobre o fruto também, que ele é composto por 3 camadas. Aqui tem o exemplo do abacate, só que na apostila tem o exemplo do coco, que também é muito bom pra gente observar. A gente tem o epicarpo, que é chamado da casca, é a camada mais externa, ela tanto pode ser lisa, tanto fibrosa, e a função dela é proteger todo o fruto. Já que ela é a mais externa, ela vai ter essa função. Depois a gente tem o mesocarpo. O que é o mesocarpo? O mesocarpo é a camada mediana, e lá é onde contém mais reserva nutritiva, ou seja, ali que vai ser a polpa do fruto. E por último a gente tem o endocarpo, que é a mais fina e ao mesmo tempo ela é a mais resistente, porque ela vai estar em contato direto com a semente. Então vai ter mais uma camada protegendo a semente. E o fruto, com essas 3 camadas junto com a semente, é chamado de pericarpo. Então aqui a gente vê tudo certinho nesse desenho. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Vou falar um pouquinho sobre a diversidade das angiospermas e ela está associada ao mecanismo de dispersão, e essa dispersão ocorre de 3 maneiras principais: pela água, pelo vento e pelos animais. Pelos animais ocorre da seguinte maneira: os frutos contendo as sementes dentro são alimento para principalmente aves e mamíferos. Aí as aves e os mamíferos ingerem esses frutos com as sementes. Ele passa pelo sistema digestório, as sementes não são digeridas. E aí, quando elas são eliminadas pelas fezes, elas têm a capacidade de germinar em outro local, o que faz com que essas plantas estejam por diversas áreas
No Brasil, a grande diversidade de tamanhos, formas e cores dos frutos por conta desse mecanismo. Vamos falar agora da classificação dos frutos. Eu acho que antes disso é muito importante a gente saber a diferença entre fruto e fruta. Fruto é o termo botânico que a gente vai usar ao órgão, né, que tem a função de proteger a semente, que é o que a gente viu. E a gente tem a fruta, que é o termo popular que a gente fala sobre esses frutos que são comestíveis, que são doces e tudo mais. Entre a classificação dos frutos, a gente vai ter N critérios para classificá-los. A gente pode usar a suculência, o número de ovários, a origem do pericarpo, a capacidade de abertura dos frutos e também o número de sementes. Os que a gente mais usa e os que a apostila trouxe é o critério sobre a suculência e o critério sobre a abertura que esses frutos podem fazer. Dentro do critério da suculência, a gente vai apresentar os carnosos e os secos. Os carnosos, eles estão mais envolvidos com as polpas e tudo mais. Já os secos, eles são bem secos mesmos e tem muita sementes. A gente usa muita semente na nossa alimentação. E dentro dos carnosos, a gente pode fazer uma subdivisão, que é as bagas e as drupas. As bagas é quando possui mais de um carpelo e possui um número muito grande de sementes, que é o exemplo da laranja. E as drupas, que é apenas um carpelo, uma semente e também vai apresentar o caroço, que é o exemplo da manga. E dentro dos frutos secos, a gente também pode fazer uma subdivisão, que tem vários. Tem o legume, a cariópse, que é o caso dos grãos, a cápsula, que é a mamona e o algodão, o aquênio, que é o exemplo do dente de leão, a sâmara e a noz. E também a gente pode apresentar outra classificação, igual eu falei, que é dentre a capacidade de abrir os frutos. A gente vai ter os deiscentes, que é quando eles abrem naturalmente, liberam a semente tranquilo, que é o exemplo do romã. E a gente tem os indecentes, que é quando eles não abrem espontaneamente. E a exposição das sementes, ela é feita mais por um apodrecimento do fruto, que é o exemplo do abacate. E é isso. Sobre pseudofrutos, a parte comestível do fruto origina-se do desenvolvimento da parede do ovário. Se a parte comestível não se originar do ovário, ela se chamará de pseudofruto. Para os pseudofrutos, temos três classificações: simples, composto e múltiplo. Para o pseudofruto simples, a gente tem como exemplo a maçã, que ela tem origem de uma estrutura floral bem simples. Já no pseudofruto composto, a gente dá de exemplo o morango, no qual a flor tem muitos ovários, que são aqueles pontinhos do morango. Já no pseudofruto múltiplo, a gente tem como exemplo o abacaxi, que a parte comestível é um conjunto de receptáculos florais de diversas flores. Bom, gente, vamos começar a fazer uns exercícios. A gente separou 4 exercícios para vocês, para fixar o conteúdo. A gente pegou 2 exercícios de vestibulares e 2 que são exercícios mais na teoria. Vamos lá. O fruto seco que não se abre quando maduro é chamado de. Aí tem as alternativas e vamos lá. Lembra que a gente viu que a classificação do fruto tem vários critérios. E dentre eles, de acordo com a suculência, a gente vai ter a drupa e a baga. Então a gente já elimina essas duas. Pomo, que é a alternativa B, a gente não viu sobre isso, então a gente já elimina também. E lembra que, de acordo com a classificação sobre a capacidade de abertura, a gente viu que quando um fruto ele não se abre, que a semente vai sair só quando tiver o apodrecimento do fruto, é chamado do quê? Letra D, indeiscente. Vamos para mais um. Esse é um exercício de completar sobre as camadas do fruto.
Um fruto é composto por 3 camadas, uma mais externa, denominada de tananã, uma porção intermediária, denominada de tananã, e a camada mais interna, que reveste a cavidade do fruto e recebe o nome de tananã. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica os nomes que completam, respectivamente, os espaços acima. Gente, a alternativa certa aqui é a letra D, porque a gente sabe que a camada mais externa é o epicarpo, a camada intermediária é o mesocarpo e a camada mais interna que vai revestir a semente é chamada de endocarpo. Então é a letra D. Um exercício do Enem agora. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das angiospermas, como as árvores frutíferas. A alternativa correta é a letra E, porque, como sabemos, as angiospermas, antes de soltar os frutos, produzem flores, e essas flores dependem da polinização. Para finalizar, agora um exercício da FUVEST. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento. A alternativa correta dessa questão é a letra A, do ovário, como a gente viu nos slides anteriores, em que a gente falou sobre os frutos, falou sobre as sementes, a gente falou também que o fruto é formado a partir do ovário. E esse foi o nosso trabalho, obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida é só mandar no privado.